Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Débora, para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb e hoje eu trago essa peça super versátil, que é uma bolsa eco bag. Ela é uma bolsa retrátil, ela fica bem pequenininha. Eu fiz para colocar meus fios amigurumi. E essa bolsa com certeza dá para utilizar em diversas coisas. Dá para fazer feira, dá para servir como uma bolsinha de praia, muito versátil. Antes da gente ir para o tutorial, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está lá no livro de Provérbios, que é um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E como que nós podemos guardar o nosso coração? É amando a Jesus e entregando totalmente a nossa vida a Ele, a nossa vida aos cuidados dele. Quando nós fazemos isso, Deus nos mostra como guardar o nosso coração e estaremos protegidos por Ele, estaremos cuidados por Ele. É uma palavra bem simples, mas falou muito comigo hoje e eu quis compartilhar com vocês. Ela tem duas argolinhas aqui, uma maior e uma menor. Eu vou desvirar e vou acomodando toda essa bolsa, toda essa redinha aqui dentro da florzinha. A gente vai empurrando, vai acomodando aqui entre as pétalas. Coloco a argola maior dentro da menor. Olha que gracinha que fica. E cabe dentro da sua bolsa. E você já pode levá-la para o supermercado, para a frutaria. Muito útil essa bolsinha. Já aproveito para pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativarem o sininho das notificações para sempre que eu postar conteúdo novo aqui, o YouTube notificar você. É muito importante também se você puder deixar um comentário, pois isso ajuda muito no engajamento do canal e ajuda a crescer também. Para quem não é inscrito, se inscreva, é totalmente gratuito. Para fazermos a nossa bolsa reversível, vamos precisar de uma agulha. Eu vou utilizar a agulha 3,5, agulha de tapeçaria, tesoura para arremate. Vou utilizar esse fio, é o barbante número 6. Essa cor é um verde neon, um verde limão, bem lindo. Vou utilizar também esse tom de azul que eu não sei o nome, bem lindo. Vou começar pelo fio azul para fazer o miolinho. Eu já tenho uma parte da florzinha pronta. Nós vamos fazer outra igual a essa. A diferença é que nós vamos fazer esse elo aqui de correntinhas com mais quantidades. Começo fazendo um anel mágico. Faço 3 correntinhas. E faço mais 15 pontos altos aqui dentro do anel. Contando com as 3 correntinhas, vamos ficar com um total de 16 pontos. Finalizei os 16 pontos altos. Eu vou puxar aqui para fechar bem esse anel. Já fechei aqui com ponto baixíssimo. Corto o fio.
Puxar esse fio aqui pra trás. Vou esconder aqui entre os pontos. Vou utilizar um pinguinho de cola de tecido. A cola de tecido, depois de seca, fica transparente. Agora eu venho com o fio verde neon. Faço uma laçada na agulha. Introduzo a agulha em um dos pontos. Faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar altura do ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto alto, fazendo um aumento. E prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos altos para cada ponto de base. Esse fio já aproveito para ir prendendo aqui entre os pontos. Tô com um pouquinho de dificuldade de trabalhar com barbante, porque eu tô acostumada a trabalhar com fio amigurumi, com um tex bem menor, com uma agulha bem mais fina também. Então, tô apanhando um pouquinho. Vou trabalhar com o crochê tradicional. Mas é sempre bom a gente matar a saudade. Eu gosto bastante de fazer peças diferentes e tava com muita vontade de inovar. Vou prosseguir fazendo até o final da volta. Finalizando a segunda volta com um total de 32 pontos altos. Venho aqui na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um meio ponto alto. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um meio ponto alto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E aqui fizemos a primeira pétala. E agora vamos continuar fazendo mais 4 pétalas, total de 5 pétalas. Então, terminamos essa primeira com um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. E vou repetir essa sequência. Um meio ponto alto, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Depois, 2 pontos altos duplos juntos no mesmo espaço. Depois, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Um meio ponto alto no próximo ponto. Finalizo com um ponto baixo. E prossigo fazendo um meio ponto alto. Sempre vamos finalizar com um ponto baixo e já na sequência começar com um meio ponto alto. Então, eu vou prosseguir fazendo as pétalas. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Finalizei a última pétala com um ponto baixo e sobrou aqui um pontinho. Eu vou pular esse pontinho, vou vir direto aqui, ó, pro primeiro ponto baixo que nós fizemos, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, dessa forma. E agora, vamos para a quarta volta.
faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E faço 3 aumentos seguidos de pontos altos. Primeiro aumento, segundo aumento, no próximo ponto, terceiro aumento. No próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto, faço um ponto alto sozinho, novamente. No próximo ponto, faço um meio ponto alto. E no próximo ponto, um ponto baixo. Finalizei a primeira pétala da quarta volta. Para iniciar a próxima pétala, eu já começo com um meio ponto alto. E prossigo da mesma forma. Faço um ponto alto. E faço 3 aumentos seguidos. Faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Finalizei a segunda pétala. E prossigo fazendo da mesma forma até a última pétala. Finalizando a última pétala, venho aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos, faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos por toda a volta, pegando as alcinhas de trás. Dessa forma. Vamos fazer um ponto para cada ponto de base, pegando as alcinhas de trás, fazendo pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, já fiz o contorno por toda a volta com pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer 40 correntinhas. Nessa flor, eu fiz 10 correntinhas. Nessa daqui, nós vamos fazer 40. Fiz as 40 correntinhas, venho no mesmo lugar onde iniciei as correntinhas, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Eu vou trazer esse fio aqui pra trás, vou esconder entre os pontos, vou cortar e passar um pouquinho de cola. E as duas partes prontas das flores. E agora eu vou trabalhar a parte avessa das flores. Eu vou colocar o lado certo aqui pra dentro, lado certo pra dentro. Vou juntar para que fique bem certinha essas argolas. Uma na direção da outra. Vou pegar 2 marcadores. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Colocar um marcador pegando as duas peças.
Da mesma forma desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco o marcador. Então, agora, nós vamos fazer a costura aqui em volta das duas partes. Já coloquei um pedaço de fio longo na agulha de tapeçaria. Então, eu venho aqui no marcador, introduzo a agulha pegando dos dois lados. Vou deixar um pedaço de fio aqui pra gente arrematar depois. E venho assim, ó. Atravesso pegando desse lado. E venho trabalhando dessa forma por toda a volta. Vou arrematar o fio. E escondo por entre os pontos. Esse fio aqui eu vou arrematar. Eu tinha que ter deixado um fio um pouquinho mais longo. Quase que não deu. E agora eu escondo aqui por entre os pontos. E agora vamos começar a fazer a redinha para subir a nossa eco bag. Faço uma laçada na agulha. Primeiro ponto aqui antes da abertura. Faço um ponto baixo. Esse fio aqui depois a gente arremata. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 1, 2 pontos, faço um ponto baixo. 6 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. Seis correntinhas. Pulo 1, 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo, lembrando que eu tô pegando os dois lados. Vou prosseguir fazendo dessa forma até chegar aqui nesse último ponto antes da abertura. Cheguei aqui na abertura e agora nós vamos trabalhar somente essa parte aqui da frente, tá? Essa parte aqui nós não vamos trabalhar. Vamos continuar fazendo 6 correntinhas. Pulando 2 pontos.
Só que não vamos prender agora as duas partes. Vamos trabalhar só nessa parte aqui da frente. Chegando aqui no finalzinho, aqui sobraram 3 pontos. Não tem problema, não vai influenciar no resultado final. Eu vou fazer duas correntinhas, faço uma laçada na agulha, introduzo no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar as redinhas e faço um ponto alto. Esse ponto alto deixou aqui, ó, o nosso ponto bem no meio para iniciar a próxima carreira de redinhas. Então, eu faço o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Vou colocar um marcador, não é necessário se você não quiser colocar. É só para me direcionar mesmo. Continuo fazendo 6 correntinhas. Venho aqui dentro da argola, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma por 12 carreiras. Exatamente como fiz a primeira. Chegando aqui no finalzinho, a gente faz um ponto baixo, 2 correntinhas e faz um ponto alto, pegando aqui o primeiro ponto baixo, igual fiz aqui para terminar a carreira. Vou dar continuidade e já volto com vocês. É uma peça muito gostosa de fazer, é rápida e é muito fácil também. Lembrando que eu fiquei com a quantidade de 25 argolinhas. E essa quantidade não vai mudar conforme vai crescendo a ecoback. Então, essa quantidade de argolas vai permanecer a mesma nas demais carreiras, até no final, tá? É só seguir essa sequência que vai dar certinho. É super simples de fazer essa peça. Chegando já no finalzinho da carreira 12, carreira de redinhas, tá? Eu contei aqui a partir da primeira carreira de redinhas. Então, fizemos 12 carreiras. Fiz 2 correntinhas, laço o fio, vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto. Corto o fio. E passo um pinguinho de cola de tecido. E agora eu venho com o fio azul, o mesmo tom aqui do miolinho da flor. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui no meio da argola, faço um ponto baixo. Esse fio aqui, depois a gente arremata. Vou fazer 4 correntinhas em vez de 6. Prendo dentro da argola. E vou fazer por toda a volta. 4 correntinhas, prendo com um ponto baixo dentro da próxima argola. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha, laço o fio e venho no ponto baixo, o primeiro ponto baixo, faço um ponto alto. Faço um ponto baixo, faço 4 correntinhas. E prossigo fazendo da mesma forma que fizemos aqui a carreira 13. Vou prosseguir até o finalzinho da volta fazendo dessa forma. Chegando aqui no final da carreira 14, eu fiz 6 correntinhas normais aqui no finalzinho, porque essa é a última carreira.
Venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E agora, na última carreira, eu vou trabalhar pontos baixos por toda a volta. Eu já vou aproveitar, vou trazer esse fiozinho aqui, vou caminhar com ele aqui para a última carreira. Ó, venho passando ele por entre os pontos. Vai ficar aqui, depois eu prendo com pontos baixos. Faço o primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto ponto baixo. E pulo para a próxima argolinha, faço 4 pontos baixos. Percebe que o fiozinho tá aqui, já vou prender aqui por entre os pontos. E trabalho dessa forma por toda a volta, fazendo 4 pontos baixos dentro de cada argola. Cheguei aqui no final da nossa carreira de acabamento, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Venho aqui por detrás e escondo o fio por entre os pontos. Ficou bem curtinha, porém com um espaço maravilhoso, cabe muita coisa aqui. E agora nós vamos precisar de 2 tiras para fazer as alças da bolsa. Já tenho uma pronta e vou fazer a outra com vocês. Com o fio azul, faço uma laçada na agulha, faço 102 correntinhas. Fiz as 102 correntinhas e faço um ponto baixíssimo e volto fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Faço pontos baixíssimos até o finalzinho delas. Finalizei o cordão de correntinhas, voltei fazendo pontos baixíssimos até a última correntinha. Vou cortar de um tamanho suficiente para fazer a união na outra ponta com agulha de tapeçaria. Vou colocar um marcador aqui para unir as 2 pontas, para facilitar para a gente colocar ali na bolsa. Desse jeito. Vou colocar os 2 cordões juntos. Venho na última carreira de argolas e vou introduzindo, passando o cordão em todas elas. Coloco a ponta maior do fio na agulha de tapeçaria. Vou fazer a união de um cordão primeiro. Cuidem para fazer a união do mesmo cordão, tá? Para não fazer a união com o cordão invertido. Essa outra ponta depois eu escondo entre os fios e corto. Então, eu venho com a agulha, introduzo na outra ponta. E faço uns 2, 3 pontinhos aqui para fazer a união. Passo um pinguinho de cola em cada pontinha aqui que a gente cortou, para selar e não correr o risco de desmanchar. E agora faço a união na outra ponta da mesma forma, com agulha de tapeçaria. E depois dos 2 cordões unidos, costuradinhos, ficou assim. E agora a gente faz assim, ó. Pega um cordão de um lado, na mesma direção do outro lado,
pega outro e puxa. E olha que legal! E olha que top! E é só guardar na bolsa e levar para onde você quiser. É uma bolsa super versátil, dá para vocês colocarem bastante coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário para falar o que vocês estão achando das minhas aulas aqui no canal. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva. É totalmente gratuito e você vai ajudar muito no crescimento do canal. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!